Vamos lá, então, meu querido guru. Agora minha voz ela não tá mais grave, igual ela ficou grave. Baixou o O Akhenaton. pessoal achou que eu tinha canalizado o Akhenaton. Foi um erro da live. É, foi só uma pane no áudio aqui. Eu queria perguntar sobre o épico e lendário Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos. O que contém? Qual que é a história do Livro dos Mortos, né? É a condução da alma aqui do plano terrestre até a passagem para o além, enfim. Quais são os mistérios desse livro? Qual foi a origem e qual que é o conteúdo do Livro dos Mortos dos egípcios? Muito bom, amigo. O Livro dos Mortos é um de vários livros do outro mundo, do mundo do além, dos egípcios da antiguidade. Porque o Livro dos Mortos é um dos melhores livros e dos mais importantes desses livros, que são 12 em total. O Livro dos Mortos, quem de nós, em todas as culturas, todas as épocas, todos os países, todo mundo fica com medo da morte, com medo de abandonar esse nosso mundo daqui. É uma coisa que parece que é da natureza do ser humano ter medo de morrer, e ter medo de ir para aquele outro mundo, outra dimensão da vida, né? Então, os egípcios também tinham esse sentimento no começo da civilização deles, tinham isso, e tinham que evitar isso. Precisavam lutar contra esse sentimento. Então, o que eles fizeram nessa luta contra esse sentimento é que montaram esses livros, que são livros protetores e livros guias que levavam a pessoa desde o momento de morrer, de falecer, de abandonar o mundo terrestre, até chegar a o que eles chamavam eternidade, ou eles chamavam duat, em português, eternidade. Então, para conseguir isso, não era uma coisa fácil, nem uma coisa disponível para cada um. Para conseguir isso, na verdade, os egípcios inventaram esse livro, que esse livro tem mais do que 140 capítulos. E cada capítulo fala sobre alguns versos, algumas coisas para ajudar a pessoa em fases diferentes no outro mundo. Os egípcios, desde a morte da pessoa até chegar ao Iaro, que é a eternidade, o paraíso, Iaro, os egípcios dividiram esse trajeto em fases. Essas fases eram como portas. Tinha que passar a pessoa por 12 portas. E cada porta dessas tinha um guardião. Tinha uma pessoa com arma, que era um deus, na verdade. O Livro dos Mortos dava os segredos para ajudar a pessoa, o morto, o falecido, nesse outro mundo, a saber como negociar com o dono desse portão, como conversar com ele. E uma das coisas importantes é que ele tinha que saber o nome desse guardião, tinha que saber o nome dessa pessoa. Sabendo o nome dessa pessoa, resolvia quase tudo. Então, o Livro dos Mortos tinha esses versículos importantes que ajudavam a pessoa a negociar com os guardas dos portões, ou das entradas, das portas, que estavam nesse trajeto, que ele passando por cada porta e negociando com cada um daqueles deuses dos guardiões, guardas dessas portas, a pessoa passando todas até chegar lá ao número 12, o portal número 12, significa se salvar, significa já a pessoa já está salva, né, de todos os perigos. O que conseguia fazer isso para a pessoa são os versículos que estão no Livro dos Mortos.
E esses versículos existem e tem inclusive tradução para vários idiomas, inclusive acho que em português pode achar alguma tradução. E chegando lá no final deste portal significa se salvar e entrar no Iaro, que é o paraíso. Os egípcios acreditavam que o sol, quando se põe, quando já é o pôr do sol, começa o sol a ter essas fases também. Então, o próprio Deus Sol, que é o Deus principal e mais importante, quando já é o pôr do sol, começa a passar por perigos e começa a ter luta contra esses perigos. Começa também a passar por forças, até chegar no final a se salvar. Como se manifesta a salvação do Deus Sol, depois de passar por todos os perigos, se manifesta via o nascimento de novo, o renascimento do Sol, do disco solar. Então, os egípcios tinham esse sonho, tinham essa vontade de passar desde o momento de morrer até renascer de novo e ter outra vida de novo. E por causa disso que os egípcios começaram a entender que tem que fazer o bem e não ter nada de medo nem preocupação da morte. Inclusive começaram a utilizar outros termos e outras palavras, em vez de dizer, por exemplo, morte, eles utilizavam a palavra passagem, viagem, ir a outro mundo. Em vez de falar a palavra túmulo, por exemplo, ou tumba, eles falavam a palavra casa da eternidade. Casa da eternidade. Então, os egípcios acreditavam nesses deuses que facilitavam isso tudo, e tudo está contado nos versículos do livro dos Mortos. É um livro que tem várias versões, e não se sabe exatamente quando começou. A versão mais antiga que eles descobriram é do Império Antigo, o Império Antigo dos egípcios. Alguns, não era uma coisa completa, alguma parte desse livro, e parece que o livro foi evoluído com as dinastias até chegar a ser completo na dinastia 18ª, que é do Império Novo. Os impérios da época faraônica têm Império Antigo, Médio e Novo. Então, são as épocas importantes da história do Egito faraônico. Então, parece que nasceu esse livro dos mortos no Império Antigo. Quando falo Império Antigo, quase 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, esse livro dos mortos tem talvez 4.500 anos de história. Para os egípcios terem uma morte confortável, com calma, com tranquilidade, eles juntavam muita coisa dentro da casa da eternidade, que é o túmulo. Eles colocavam os móveis, cama, cadeira, os vasos, os pratos que utilizava, que fazia de cerâmica, inclusive comida, roupa, joias. Então, quando descobrem algum túmulo hoje em dia, encontravam tudo. E esta é uma das evidências que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Que tem vida, que tem que utilizar essas coisas todas após a morte. Isso está mencionado dentro do livro dos mortos. E para passar todos os perigos que existem nesse mundo e chegar a essa eternidade, colocavam como uma copia, uma réplica de papiro de todos os textos do livro dos mortos junto com o corpo da pessoa dentro do sarcófago ou ao lado do sarcófago. E por causa disso que nós temos muitas réplicas monumentais em forma de papiro do livro dos mortos que dá para visitar nos museus egípcios, como o Museu Egípcio de Cairo, e nos outros museus do mundo, como o Museu do Louvre, em Paris, o British Museum em Londres, o Museu de Berlim. Então isso que é uma ideia mais ou menos sobre o famoso livro dos mortos que os egípcios da antiguidade tinham e que deixaram para nós. Sim, amigo Ale, Guru, estou aqui, pronto.